Bem-vindos a mais um Mindcast. Eu sou a Bea Bragião, treinadora comportamental. E eu sou a Eli Fornazier, treinadora comportamental também. E hoje nós temos um episódio muito especial, mas antes de eu falar quem que veio aqui, que vocês já estão vendo, quem está vendo o vídeo, eu quero lembrar dos combinados. Então, o Mindcast é comunicação reta e direta, sem mimimi. Então, se você é do mimimi, nem ouve, porque você não vai conseguir se manter aqui. Agora, eu quero melhorar, então fica por aqui que nós temos um conteúdo muito assertivo para você. E hoje uma convidada mega especial, Monize Mosna, não vou falar sobre o nome dela errado, gente. Psicóloga, neuropsicóloga, especialista em análise do comportamento e agora mestranda em atenção precoce. Seja muito bem-vinda, amor. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui participando. O Mind é um super podcast, então tenho a honra de participar. Muito obrigada, meninas. Obrigada por isso. Agora conta pra mim, o que é atenção precoce? Eu fiquei muito curiosa. Atenção precoce, na verdade, é todo o desenvolvimento infantil na parte de precoce mesmo, de 0 a 6 anos. Então, a gente vai... Esse mestrado mesmo é toda a parte do desenvolvimento infantil de 0 a 6 anos. Fase de desenvolvimento, o que cada fase tem em específico, né? Os marcos de desenvolvimento, e nisso entra também o desenvolvimento atípico, que a gente percebe, o que a gente pode perceber precocemente. Então, uma intervenção precoce, às vezes, né, a gente coloca que é muito melhor se a gente pega lá na frente com 10, 12, 9 anos de idade. Então, essa atenção precoce é toda essa base dessa primeira infância que a gente vai observar, que a gente pode identificar algum desvio de desenvolvimento mesmo para a gente poder intervir antes, né, do que a gente perder vários marcos de desenvolvimento e lá na frente ser muito difícil, Muito né? bem. Você falou isso, vem uma frase aqui que a gente já começa com assuntos polêmicos, né? Esse movimento, cada criança tem seu tempo. Isso não existe, né, amor? Não, na verdade, assim, nós temos bastante médicos que falam isso e trazem isso para a família. Então ele ainda não fala, ele ainda não anda, mas cada um tem o seu tempo. E não é bem assim, né? Eu postei isso no meu Instagram esses dias atrás e eu coloquei que sim, cada um tem o seu tempo, mas a gente não pode esperar mais do que a gente percebe. A gente tem marcos de desenvolvimento, a gente sabe que tem o desenvolvimento típico e a gente tem que se basear nisso, né? Então, se a gente fica nesse, cada um tem o seu tempo, vai passando os anos, a gente perde aí as podas neurais que são super necessárias, né, e que acontecem, a gente não consegue prevenir isso, então a gente perde essa fase de intervenção, essa fase de ganho de habilidades, e isso vai ficar muito pior lá na frente, ou às vezes mais difícil de conquistar o que a gente podia ter conquistado lá atrás. Isso é muito importante falar, por quê, né? Porque tem muitas mães que acreditam piamente nos médicos e, gente, existem coisas hoje além da medicina tradicional, né? E a gente, obviamente, quando eu convidei a Mo pra vir aqui, todo mundo que assiste o Mindcast sabe, né, da tipicidade da Andressa, do diagnóstico dela. E, assim, quanto mais você espera, pior fica. E o diagnóstico, ele não é um destino, ele é um norte a ser traçado para que essa criança possa desenvolver, né? As pessoas têm muito medo de diagnóstico, né, amor? Sim, porque o diagnóstico, normalmente as pessoas acham que rotula, né? E não é um rótulo, na verdade, é isso mesmo. É um caminho que a gente vai seguir com algumas diferenças de intervenção, algumas diferenças na escola, né? E diferenças no bom sentido, né? O processo ali de adaptação, como que aquela criança vai aprender, como que nós precisamos adaptar, porque a gente sabe, a escola é conteudista e algumas escolas são, né? Agora a gente tem outros modelos também de escola, mas a maioria é conteudista e vai passando ali, às vezes no final do ano a mãe chega, em vários casos a mãe chega pra mim e fala assim, mas Monize, meu filho não tem uma atividade pronta. Eu fui na escola, vi um monte de caderninho dos outros alunos, mas meu filho não tem nenhuma. Então, é isso que
pesa muito nesse sentido, né? Porque a gente vai trabalhando para a gente conseguir que essa criança, dentro das suas capacidades e das suas limitações, óbvio, mas que a gente consiga trazer ela para participação. Eu acho que essa é a palavra. A gente precisa colocar essa criança, esse adolescente, esse adulto, né, muitos diagnósticos tardios também, mas nessa participação. E o diagnóstico, ele vem para ajudar qual vai ser o caminho dessa, né, dessa participação da criança, se precisa fazer alguma mudança ou não, né? Então, é medo, porque a gente sabe que esse mundo é muito difícil, né? O mundo dos diagnósticos, o mundo do rótulo que todo mundo coloca, mas a gente sabe que isso também vem para ajudar muito. Isso é importante as pessoas saberem, porque às vezes tá previsto algum diagnóstico, tá com alguma dificuldade comportamental, cognitiva, e não sabe quem procurar. Então hoje você atende, você tem seu consultório. Sim, isso mesmo, Bea. Eu tenho meu consultório, faço toda a parte de intervenção mesmo. Então, psicoterapia, atendimento infantil, com adultos, adolescentes. Minha especialidade é em criança e em adolescentes. Trabalho com todo o público atípico também, então tenho bastante paciente que tem autismo, TDAH, dislexia e assim vai, algum distúrbio de aprendizado, como também sem diagnóstico, né? Então a gente sabe que hoje a saúde mental das crianças também precisam ter muito reconhecimento aí, que eles precisam de ajuda. Então tem bastante crianças que vêm até mim, né, bastante família que vem procurar atendimento para as emoções, para como dizer como é esse mundo, que o nosso mundo é difícil, né, e as crianças cada vez mais cedo estão tendo ansiedade. Então tem todo esse processo. E além disso, eu faço o atendimento da neuropsicologia, né? A avaliação neuropsicológica, que faz todo esse processo aí de hipóteses diagnósticas para ajudar e auxiliar o médico, né? Fechar o laudo, fechar o diagnóstico e direcionar para o melhor tratamento. Justo. É um assunto muito complexo, mas é um assunto extremamente libertador quando você entende, né, sobre isso. Sim. Eu vejo que a maioria das famílias, assim, né, primeiro que elas não aceitam o diagnóstico. E aí, uma vez que você não aceita o diagnóstico, você não consegue ter as intervenções necessárias para que essa criança evolua. As pessoas param no diagnóstico, né? Eu olho e falo, gente, se a gente parasse no diagnóstico, imagina, paralisia cerebral, microcefalia e autismo. Primeiro que nós nem poderíamos estar viva, né? Então, eu gosto de usar o exemplo da D para as pessoas que estão ouvindo entenderem que é além, gente. A gente tem um norte, profissionais adequados e que sabem, porque você precisa entender se esse profissional de fato sabe o que está fazendo. Porque assim como qualquer profissão, nós temos profissionais que dizem, mas que não sabem. Então é importante buscar pessoas congruentes, né, Mo, nessa área. Sim, com certeza. E como você colocou, Bea, sempre tem os profissionais e profissionais, né? Então a gente precisa diferenciar também, e a família precisa ter total confiança no profissional que está atendendo. Que eu sempre falo para as famílias, eu vou estar com o seu maior bem, né? A sua riqueza. Então você precisa confiar no meu trabalho. Então eu sempre comento, vamos me conhecer, vamos pessoalmente. Eu gosto muito do cara a cara ainda, né? Porque eu acho que é ali que a gente sabe como que a pessoa tá, que ela vai se soltando mais. Então tem família que chega super rígida e aí depois sai super, muito obrigada, eu acho que vai ser super bacana. E eu sempre, né, eu levo como meu valor a questão de ser transparente no sentido de tudo que acontece, ou eu estar conseguindo ajudar, ou não estar conseguindo ajudar mais aquele caso específico, eu sempre vou passar para a família. Porque é uma questão de ética, né? E eu estou nessa área para poder fazer a diferença na vida de alguém. Que seja da criança, consequentemente é da família também. Então são profissionais e profissionais. A gente vê muitos profissionais da internet, mas que às vezes na prática não funciona, né, ou não flui ali, e a gente vê o contrário também, né, então tem esse... Você falou uma coisa que é muito importante, né, os profissionais da internet. É importante a gente lembrar que muitas pessoas, elas seguem a linha de que
que parece ser, mas que não é. Né? E como que faz pra gente validar de fato se esse profissional, ele de fato consegue fazer um diagnóstico, consegue fazer um relatório, né? Quais são os pontos, assim, que a família tem que olhar, técnicos mesmo, sabe? Então você, por exemplo, é neuropsicólogo. Quanto tempo durou essa formação que você fez de neuropsicologia? Neuropsicologia foram 2 anos. É uma especialização com certificação, com tudo. É uma pós-graduação, né, de 2 anos. E a análise do comportamento também foram 2 anos, são pós-graduações. Eu acho que antes de tudo, precisa ser certificado, né, e especialista naquilo que você está fazendo. É lógico, como faculdade, a gente não sai aprendendo tudo. Não. Então, o profissional precisa estar buscando e se atualizando todos os dias, né? Sim. Da minha área, eu trabalho com ser humano. Então, o ser humano, ele muda a cada minuto, segundos, né? Então, a gente precisa ir se atualizando também. E aí, depois disso, a família precisa ver ali na prática. Então, estar próximo, perguntar. O profissional precisa dar esse retorno para a família também, porque a gente vê muito as mães, né, e os pais, as famílias perguntando: mas eu não falo com o psicólogo do meu filho tem 4 meses. Isso não faz sentido, porque a família é o ambiente daquela criança, é o ambiente daquele adolescente. E você não tem um contato próximo com a família, é lógico, você não vai ficar falando com a família todos os dias. Mas você precisa dar um retorno de como está indo o atendimento e ter um retorno da família também, né? Isso é tão óbvio, né? Mas que o óbvio precisa ser dito. Porque os profissionais que... Vou usar um termo agora, tá? Os profissionais que são amadores, eles muito provavelmente vão se afastar das famílias. Porque chega uma hora que as famílias, elas percebem. Então, quanto mais afastamento, mais tempo esse profissional vai estar ali. Então é importante, isso que a gente está falando é extremamente importante para a gente poder educar as pessoas, que quando a gente fala hoje de neurodiversidade, né, que é um assunto que está crescendo, cada vez mais sendo falado, mas quem você está ouvindo? Né, eu gosto de bater nisso porque é um ponto onde a gente, como família, passa por isso e a gente ouve os nossos familiares sem saber como falar sobre isso. Então é muito tabu ainda, né? Então eu falo que a criança é deficiente, eu falo que a criança é especial. O que eu falo? Como que a gente resolve esse tema? Conversando com quem sabe? E tem, na verdade, eu vejo isso na minha família. Eu sou profissional da área, tem 4 anos já dessa área atípica, né, do neurodesenvolvimento. E o meu pai, às vezes, ele fala assim: como que eu falo mesmo? Então, assim, tem esse tabu mesmo de... a pessoa... E eles travam nessa hora. E aí, eles param... Porque eu já peguei muitas vezes no pé de alguns conceitos que a minha família mesmo traz. Então, hoje, eles vão falar comigo, eles travam. E aí, as próprias famílias, em anamnese, né, em todo esse processo, eles também falam... mas é porque minha criança é diferente. E aí, às vezes, falar que tem o diagnóstico, eu atendi uma família que a mãe não me dizia o nome do autismo. Ela tem isso. Então, isso fica muito uma barreira. Porque se eu não aceito, eu não vou correr atrás de tudo que a minha filha, meu filho, meu sobrinho, né, precisa. Então, essa questão do... E na internet a gente acha tudo, né? Sim. Na internet a gente acha milhões de coisas e que várias famílias chegam pra mim e falam: Moniz, mas é que eu procurei no Google. No chat GPT. Google, no chat GPT, ou que eu sigo X profissional e falou isso. Daí eu falei: poxa... né, vem cá, vamos sentar, tira as suas dúvidas, não sei de tudo, mas eu tento sempre direcionar para o melhor caminho. Sim. É fato, né? É fato. E tá crescendo. E vai crescer mais, né, amor? E vai crescer mais. E aí tem uma pergunta que eu faço muito e as pessoas fazem, a gente ficou discutindo por horas sobre esse assunto, que é: por qual motivo cresceu tanto o número de autistas, de diagnóstico? Por que vem crescendo tanto isso? Será que todo mundo que está sendo diagnosticado de fato tem autismo? Eu tenho muito essa dúvida, na verdade, porque assim,
A gente recebe crianças, né? Eu recebo crianças que têm o diagnóstico. Recebo crianças que não têm diagnóstico, mas que o médico pede para identificar. Só que o que acontece? As características do TDAH e do autismo, por exemplo, são parecidas, né? E aí tem alguns pontos que se diferem. Só que é muito mais fácil eu fechar um autismo ou a família, não julgando, Lógico. mas a família também prefere o autismo, que tem muito mais benefícios do que o TDAH, por exemplo. Então eu vejo muito essa questão. Eu acho que está crescendo porque a gente tem muito mais recurso e tecnologias para conseguir identificar as características e conseguir também laudar uma pessoa, uma criança, um adolescente, mas eu acho que também tem muitos diagnósticos que são errôneos, né? São diagnósticos que, ele apresenta tal característica. Às vezes chega a avaliação para mim que a criança já tem o autismo e eles querem algo além disso. Às vezes eu faço avaliação com suporte nível 3, avaliação neuro com suporte nível 3. E aí eu fico, o que eu faço? E aí eu vou buscando recursos para tentar fazer, mas normalmente um suporte 3 são observações. E aí, consequentemente, vai dar o quê? Uma deficiência intelectual, porque não vai responder às avaliações. Então, é fato, para mim, a gente tem muito mais recurso para identificar, só que a gente também tem muito diagnóstico que é errôneo. Eu falo, e aí é polêmico o que eu falo, né? Sempre polêmico nessa área, mas eu falo mesmo, que a indústria farmacêutica tá vindo muito pesada em relação a isso, porque uma vez que você faz o diagnóstico, você dá remédio. Né? Então hoje é muito mais fácil dar remédios. Né? Hoje as crianças estão nascendo com 6 meses com o celular na mão. Estão nascendo e quando completam 6 meses. Não, mas elas eu nascem... entendi que as crianças nascem com 6 meses. Mas imagina essa cena, sai com o celular na mão. Já nasce mexendo no Instagram. E isso, né? Você que estuda essa parte, nosso cérebro não tá pronto para tanto estímulo até os 2 anos, né, amor? Na verdade, não. E o que acontece? A gente, lógico, o nosso mundo é feito de tecnologia. Hoje a gente tá com acesso super rápido de celular, televisão e tudo mais. Nós, mulheres, homens, temos as vidas também bem corridas. Então eu sempre falo para as famílias, eu não trabalho com julgamento, mas o que a gente pode fazer a partir de agora? Então é claro, se você tiver com um bebê, com criança e der o celular ou colocar uma TV, eles vão parar. Porque o estímulo visual é muito forte, é colorido, tem musiquinha que entra na cabeça. Quando eu vou dormir, a musiquinha tá lá na cabeça. Então eu acordo e falo, não, gente, não posso, já saí do trabalho. Porque, fato, eu trabalho com música, mas não trabalho com a música no celular. Eu trabalho com a música eu cantando, não canto muito bem, mas eu canto para as crianças. Às vezes eu coloco a música longe e trabalho com a criança, então cabeça, ombro, joelho, pé, muito bom, né? A gente tem esses recursos. E a família às vezes trabalha o dia inteiro, tá super cansada e dá o celular para a criança para conseguir fazer o resto. Porém, tudo tem que ter limite. E fato, até os 2 anos, a criança não tem esse repertório para estar assistindo 8 horas por dia de tela. Né? E é super polêmico isso, e você falou várias vezes sobre isso. Gente, a gente não tá aqui para julgar, nós estamos falando o que a gente tá vendo. Né? Assim como a criança, tem muitas famílias que evitam o açúcar até os 2 anos, evite telas também. Mas dá trabalho. Dá trabalho, meu anjo. Dá trabalho. Você precisa pensar nesse trabalho antes de ter filho. Né? E é uma das frases que eu mais venho ouvindo de profissionais que trabalham nessa área parental, que é, você teve filho? Teve, então assume a responsabilidade agora de ser pai e mãe. Gente, regaça a manga. Tem muitos brinquedos luminosos também que chamam a atenção da criança, que faz barulho, que canta, mas às vezes a criança pede a atenção de brincar junto, né? Na tela não. E aí as famílias mas eu não Sem sei brincar, né? Aí ele falava muito isso, mas eu não sei brincar.
E aí, como não sabe brincar? Você tem que resgatar a tua criança, tem que brincar. Mas às vezes isso é um ponto muito legal, porque eu vejo isso de profissional mesmo, e de família, claro, mas profissional. Não sabem brincar com as crianças. Por quê? Porque a nossa história de vida lá atrás, nós também não brincamos. Não foi uma história de vida que eu brinquei. Então, assim, fica muito mais difícil. Só que é o que você trouxe. Você teve filhos, então assume. Você vai precisar aprender a brincar. Às vezes não é nem relembrar, porque lá na infância deles não brincou. Morava em apartamento, em uma cidade grande, não podia sair na esquina porque era violento e assim vai. Ou se não, ele tem N motivos. Sim. Mas é isso. Brincar dá trabalho, gente. E é uma coisa que eu fico muito brava. Porque o pessoal fala assim, mas você só brinca. Ai. Né? Mas o brincar, ele traz muita coisa. E com criança, a nossa terapia é o brincar. Eu não vou sentar assim com uma criança de 4 anos de idade. Fala aí o que você quer. Como eu posso te ajudar? Isso. Então, assim, nós vamos estar como? Brincando. E aí eu, como terapeuta daquela criança, como psicóloga daquela criança, vou estar introduzindo os meus objetivos de uma avaliação do que a família trouxe, que precisa ser trabalhado na brincadeira. Um exemplo disso, por exemplo, foi a Dedê. A Dedê não ficava sentada esperando em hipótese nenhuma, nem num restaurante, lugar nenhum. Ela não ficava sentada. Era sentar, comer e ir embora. E aí nas terapias, né, foi trabalhado o brincar sentado. Então ela começou brincando em pé. E aí foi treino, que é outra coisa que as pessoas querem resultado imediato. Gente, não é. É treino. Tem que treinar, né? Só que aí vem outro ponto, né? Você não treina pra você e quer que seu filho tenha resultado imediato. Enfim, isso deixa pra outro dia, né? E aí hoje a Dedê fica sentada, a gente acaba de almoçar, ela fica sentada, ela espera a gente levantar. Mas quando isso seria possível? Né? Mas é por isso que a gente tem que ter um time de terapeutas muito bem formados, pessoas que você confia, para que você continue esse trabalho em casa. Porque a maioria das famílias querem terceirizar essa terapia, né? E aí não faz o que tem que ser feito em casa. Então o que adianta a Dedê, por exemplo, treinar lá, chegar aqui e ficar só na tela? Eu dar comida para ela no sofá. Então, mas é mais fácil dar no sofá? É mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é o correto. E eu vejo muito isso. Então, não tem como você trabalhar isso com ele. Tá, mas como que tá em casa? O que vocês estão fazendo também? Não, em casa não tem regra. Em casa faz o que quer. E não tem. Eu falo pra todo mundo que chega comigo. Terapia não faz milagre. É um conjunto. Conjunto da terapia, é um conjunto da escola, né? Querendo ou não, a escola também precisa participar. É um conjunto do médico, então o médico precisa participar também. E a família. A criança passa muito mais tempo com a família do que, às vezes, em qualquer outro lugar. Sim. Ou na escola, que a escola é integral, às vezes, então passa muito mais tempo lá. E vai na terapia 1, 2, 3 vezes na semana. Então, é assim, nós precisamos dar continuidade, né? E aí, isso é uma barreira também em alguns casos. E essa questão do treino não é só com os atípicos, né? Porque, tem muitas crianças que você vai... observa, você fala, gente, a mãe às vezes corre atrás da criança para poder alimentar, porque a criança não senta para comer, ou fica na birra de não querer fazer, de não... E é a questão do treino. A criança, ela só reflete a longo prazo aquilo que ela aprendeu lá atrás. Isso. Se ela não senta para comer, é porque desde lá atrás ela nunca sentou. Se ela faz a birra, porque desde lá atrás ela sempre fez e nunca se teve controle. É aquela coisa assim, o conjunto de todo, a família tem que estar treinando também, porque senão... mas se ele não comer assim, ele não come. Então não come. Fica com fome. Deixa a criança 3 dias com fome e não seguindo as regras de casa pra você ver se ela não vai sentar comer. Gente, eu sou assim. É prática. A psicologia positiva vem bater em mim, né, amor? Que a gente vem naquela coisa assim, a criança nasce com o HD zerado.
São as experiências da vida que vão dando repertório para aquela criança. É isso mesmo. E é fato. E assim, mas se eu tento, ele chora. Aí chega um outro ponto também. Ele chora, aí chora, eu estou cansada, eu cedo. E aí isso tudo é uma questão de análise. Aí entra a minha análise do comportamento. É uma análise mesmo da função daquele comportamento. Então, se a criança ou adolescente, nós adultos fazemos isso. Então, se a gente pede uma vez... Pela persistência e a pessoa faz, consequentemente a gente vai voltar a pedir. Novo. Eu vou usar isso de novo. Deu certo. Então, se eu estou em casa, nossa, que fome. Aí meu namorado vai e pede um iFood. Eu falo, opa, reforçou meu comportamento. Então, o que eu vou fazer de uma próxima vez? Mesma coisa. Ai, que fome. E é aquela coisa assim, o bebê se comunica com os pais através dos testes dos choros deles. Isso, é isso mesmo. Tipo, eu choro porque eu quero colo, eu consegui. Então eu vou usar esse. Lascou. Eu choro pra comer. Deu certo. Então, tipo, é tudo a questão o reflexo daquilo que você tá colocando no HD da criança. E até aumenta. mesmo do adulto. É isso mesmo, e aumenta. Então eu começo a chorar baixinho. Né? Porque a criança, ela sempre vai pedir ali pelos primeiros reflexos. Sim. Então é fome, sede, quando fez, né, quando tá suja e assim vai. Então começa baixinho. Aí viu que não vai ter, vai fazer o quê? Aumenta o comportamento. Então vai aumentar aquele choro. Aí aumentando o choro, vai aumentar a duração. Até a mãe ir lá. Surta. A mãe... Gente... Quem aguenta uma... Ó, eu vou falar, eu faço natação. Aí, na natação, tem uma criança de 3 anos que vai na aula do meu lado. Toda aula, essa criança grita pra sair. Toda aula. Ela grita pra chegar, ela grita pra sair. E eu não tô julgando, mas eu com uma criança em casa, eu falei pros professores, será que alguém já falou pra essa mãe antecipar pro filho que a aula vai ter começo, meio e fim? Porque alguém tem que falar, chega uma hora que é insuportável, né? E aí, trazendo esse assunto que vocês estão trazendo, amor, como que a família pode fazer pra romper esse tipo de padrão de comportamento? Porque isso já virou um padrão. Já virou um padrão de comportamento. Aí é onde fica mais difícil de tirar o comportamento. Por quê? Porque se ele está instalado, é porque foi reforçado. E aí o reforço pode vir de anos, pode vir de meses. Então, o que a gente precisa entender? Qual é a função do comportamento? Então, é atenção, é porque ele quer um item mesmo que ele deseja e assim vai. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, identifica a função de comportamento. Ele quer atenção. Se eu ignorar, às vezes, vai funcionar, né? Mas meu filho bate a cabeça, como que eu vou fazer? Protege, você vai proteger ele. A gente não vai deixar ele se machucar. Mas aí a gente vai tentando achar estratégias para aquela função de atenção. Mas a função é porque ele deseja um item X. Se você entrega para a criança, ela para. Opa, então isso é a função do quê? E aí ele está no momento de birra. Então a gente precisa, a partir de tudo, identificar qual que é a função. Só que é muito difícil, porque se eu venho sendo reforçado 2, 3 meses, 1 ano com aquilo, não estou falando de bebê, porque bebezinho a gente precisa da cola, amamentar e assim vai. Mas depois que a criança já começa a perceber que ela muda ambiente pelo choro, ela muda ambiente por jogar os objetos, ela muda a nossa reação no ambiente, aí fica mais difícil. E a gente chama de variação de comportamento. Então, quando o choro já não funciona mais, outros comportamentos vão aparecendo, falando de uma criança. Então agora eu vou chorar, me jogar no chão e bater os pés. Não tá funcionando mais. Aumenta. Eu choro, pego alguma coisa e começo a jogar. Aí depois eu vou pra morder. Então isso vai variando. Mas aí a gente precisa pensar em estratégia e cada caso é um caso. Então eu posso falar várias aqui, mas às vezes não vai funcionar com a criança que a pessoa tem em casa. Então a gente precisa identificar qual é o caso
o que aquela criança realmente aceita ou não, e aí ir variando aquilo. Porque a criança vai variando o seu comportamento. E vai ficando pior. Vai. Porque antes de melhorar, a frase também entra para comportamento. Piora. Então eu tenho um pico de comportamento inadequado. Chegou nesse pico, eu faço o quê? Aí cai. E aí entra uma coisa importante, a Fiona é folgada, que é... Pode tirar ela se Tem uma quiser. gata aqui. Que entra uma coisa importante, que os pais precisam estar com saúde mental para ter criança em casa. Né? Por quê? Porque quando a gente faz isso em casa, tá tudo bem, a gente deixa e ok. Quando a gente tem gente junto, aí a gente dá o que a criança quer para não gritar, porque o que os outros vão pensar ou vão falar. Eu me lembro que a gente ia no shopping e aí eu via aquelas crianças gritando e eu falava, Deus, se a Andressa fizer isso, meu Deus, não sei o que eu vou fazer. E a Andressa, óbvio, fez isso. E aí eu lembro que ela grudou na minha perna e eu fui andando com ela gritando. Só que ao mesmo tempo eu fui falando pra ela, se você quiser, você pode gritar mais alto, que ninguém vai vir te salvar. E eu não vou dar o que você quer. E eu fui indo. Só que eu não era treinada desse jeito, gente. Agora eu tô uma pessoa treinada. Nossa, eu consigo controlar as minhas emoções. Mas naquela época não. E eu lembro que eu falei pra ele, meu Deus, dá vontade, gente, de uma criança. Porque as nossas emoções, elas vão à flor da pele. Principalmente no mundo que a gente vive. Né? Então não adianta só a gente cuidar da criança, né, amor? Os pais precisam entender que eles também precisam de ajuda. E as crianças são reflexo dos pais, é reflexo de ambiente. Então isso é primordial e é óbvio. Porém, o óbvio precisa ser dito. Os pais precisam. E às vezes, mas o meu filho faz, eu não preciso, porque eu não sou louco. Né? Eu escuto muitas vezes isso. E às vezes, né, a mãe quer ou o pai quer, e aí o outro fala, não precisa, não é louco, não precisa ir. E aí isso vai gerando cada vez mais uma bola de neve. E aí o filho, a criança, que é mais, né, aberta a receber coisas, vai pegando as coisas do ambiente, aí vai vir, vira uma super bola de neve. E você falou uma coisa legal, que é a compensação do comportamento, né? E isso acontece, por exemplo, com quem não consegue emagrecer. Você está compensando num comportamento de comer suas emoções ali. Isso acontece com quem está em joguinho. Isso acontece com quem compra demais. Gente, o movimento que acontece com um bebê acontece com a gente também. O que acontece no pequeno acontece no grande. O que acontece é que a gente faz assim. A gente não quer ver. Então a Monize tem a função de arrancar as vendas. A gente vai, na verdade, muitas pessoas chegam assim e falam assim, porque eu fico falando e a psico fica ouvindo. E é fato, porque quem é o agente de mudança da vida, da própria vida, é você mesmo, né? E assim, mas se eu for só pra ficar falando, mas a gente faz o quê? A gente vai entendendo o contexto e vai trazendo as linhas certas. Então, nossa, mas isso já ficou pra trás. Poxa, mas isso incomoda ainda, né? Trazendo pro adulto, que a gente tem essa troca. Mas isso incomoda, quer dizer que não passou. Porque se passasse, se tivesse tudo já certo, aquilo já não ia incomodar mais. Não ia incomodar. E eu sempre falo, se faz sentir, faz sentido. Então, para alguma coisa, isso serve. Serve para te deixar mal, serve para te deixar bem, serve para você olhar para onde você precisa ir. O que você sente importa. Então, você precisa entender isso. E aí, é muitas vezes que as famílias acham que não. Não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho isso, e aí o dinheiro que eu vou gastar no psicólogo, eu posso fazer uma outra coisa, porque minha saúde mental eu dou um jeito. A gente vai viajar, né? Normalmente, as pessoas vão viajar, que só vai piorar quando você voltar. A realidade é essa. Porque os problemas eles não. Viagem, da hora que eu volto, tá tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Nossa, nada mudou. Eu fui viajar e continua tudo igual. Porque você saiu do ambiente.
Porém, você volta pra realidade. Exato. Eu queria ir viajar e não voltar mais, ficar viajando assim pra sempre. Mas aí, na viagem, ficar viajando pra sempre, as coisas vão começar Também a acontecer nas viagens. Não adianta. Porque aí vai puxar, porque não é o ambiente, é você. Exatamente. Você está com você em todo lugar. E tem uma coisa que eu falo muito, que é você tem que ser leal com você. Né? As pessoas, elas não são leais com elas mesmas, né, amor? Não, e é um assunto bem delicado, né? É bem delicado, mas é extremamente importante, porque eu sempre falo isso, eu defendo muito valores inegociáveis, né? Você sabe. E aí, cada vez mais a gente tá vindo... Olha o que a gente fez no assunto. A gente foi pra neurodiversidade, a gente tá vindo pra lealdade consigo mesmo, porque se você não for congruente com aquilo que você acredita de fato, você vai ser comandado. Sua vida é comandada por outras pessoas. Né? E aí, tem 2 caminhos só na vida. Ou você é comandado, ou você comanda. Você concorda com isso? Como que é isso pra você? Sim, concordo, faz sentido. E até nós, né, eu penso como Monize, figura Monize pessoal e profissional. Se eu busco uma coisa no profissional, mas o meu pessoal não está na mesma linha, eu não vou conseguir juntar nada. Então é fato, você precisa, primeiro de tudo, se autoconhecer. Né? Eu acho que isso é o ponto ali de tudo, porque aí você vai entender se você quer estar no comando ou se para você tudo bem ser comandado, porque às vezes está tudo bem, né? Às vezes tem pessoas que têm esse perfil e que gostam de ser assim, mas tem pessoas que não, mas está numa posição de ser comandado. Então assim, primeiro de tudo, quem eu sou, o que eu sou, para onde eu vou, o que eu gosto. Depois disso, eu acho que entra nesse, eu quero ser comandado, eu quero estar no comando. Porque, de fato, a gente tem perfis e perfis. Sim. É lógico que ninguém deveria ser comandado, né? Mas algumas pessoas têm esse perfil de... E quando eu falo isso, é muito delicado mesmo, mas mesmo na parte de saúde, sabe? Cada vez mais a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde física, e quando a gente vai ver a maior parte das pessoas que têm problemas hoje, elas não cuidam da saúde física delas, elas não sabem o que elas estão comendo, elas não têm noção de como estão os relacionamentos, elas estão frequentando ambientes tóxicos e elas não conseguem se posicionar, elas não conseguem sair dali, elas não conseguem ficar em silêncio com o que está acontecendo na própria vida, né? E tudo isso é falta de autoconhecimento, né? Então a sua função como Monize, pessoa agora, falando de pessoa, gente, vamos mudar a cadeira, pessoa, não a psico, você se autoconhece também, né, amor? Porque senão você não consegue sustentar tudo que você faz. Com certeza, com certeza. E eu me autoconheço e venho me reconhecendo ainda num processo bem intenso, né? Então, são processos, né? São passos aí que a gente vai se reconhecendo todos os dias. Mas teve uma época que eu precisei me reconhecer, me autoconhecer, na verdade, porque eu não sabia o que eu gostava, para onde eu queria ir, qualquer caminho, porque assim, se você não se conhece, qualquer caminho é caminho. Então você só vai, segue a onda ali, se te levar para esquerda, para direita, para cima, para baixo, mas esse processo de autoconhecimento é muito importante, porque aí o autoconhecimento pessoal direciona o profissional. Porque antes de sermos alguma coisa, nós somos indivíduos, nós somos seres humanos. Sim. E é isso que vai levar a gente pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro, e assim vai. Isso é muito importante porque parece óbvio, né? Mas eu sempre faço uma pergunta, tá bom, você não sabe porque as pessoas falam assim, mas eu não sei o que eu quero. Tá bom, então me fala 2 coisas que você não quer mais. Aí buga também, porque você está normalizando o que você está vivendo, você normalizou já. Então, as pessoas, por exemplo, obesas, eu falo muito sobre isso, ela normalizou a sua obesa. Gente, não é normal, é doença.
A gente precisa olhar para isso. Então, é um diagnóstico, inclusive, né? Mas as pessoas estão sempre passando por cima disso para não olhar para a realidade, querendo viver um ideal que não vai viver, aí tem ansiedade. E aí procrastina. E aí, né, tá sentado em mesa com pessoas que não estão contribuindo em nada, né? E sobre ambiente, Mo, como que é isso para você, assim? Você escolhe sentar em mesas com pessoas intencionalmente ou você vai indo, assim? Como que é isso pra você? Antes eu só ia. Então eu não pensava em ambiente, com quem eu estava, com quem eu não estava, mas de um tempo pra cá eu venho pensando que as pessoas que fazem o nosso ambiente, consequentemente, são pessoas que vão fazer a gente caminhar junto, vão fazer a gente ficar no mesmo lugar ou regredir. Então, assim, eu vim pensando muito agora como pessoa, Monize, nesse processo. E, consequentemente, a pessoa, Monize, o profissional também é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter pessoas do nosso lado que pensam não do mesmo jeito, porque ninguém é igual, mas nos mesmos propósitos, que são congruentes, né, consigo mesmo. Então, que participam de coisas iguais, né? Querendo ou não, se a gente tem pessoas muito distintas, ou às vezes pessoas que não querem nada com nada, a gente também começa a seguir o fluxo, né? Então a gente segue a mesma onda ali e fica no morno, às vezes. E aí, se a gente tá com pessoas que aceleram isso, a gente também acelera, né? Então isso eu venho pensando muito ultimamente e eu acho que isso faz muito sentido. Desde quando eu comecei a selecionar as pessoas de quem estar junto, ou de pensar, isso não é pra mim. Às vezes tem aquelas pessoas que falam, nossa, cansa. Que canseira dela, só reclama. Ai, essa pessoa não vê nada bem. Eu falo às vezes, para de reclamar, isso é chato. Porque é fato, isso abaixa muito a nossa energia. E eu sou muito com isso, eu falo não, né? O que eu agradeço volta, a energia que eu solto volta. Às vezes a gente não tá bem, não é viver feliz e sorrindo, porque isso também é doença. Então é assim, a gente sabe o meio termo. Mas viver com pessoas que reclamam, dá uma tristeza, e aí você vai abaixando e fica um saco. E a hora que você percebe, você já tá depressivo na cama e não sabe por quê. É fato. Né? Ou seus resultados param. Você tá andando, tá tudo bem, tá tendo resultado, de repente... Opa, o que a gente tá fazendo que a gente não fazia? A gente teve essa análise há 3 semanas, a gente sentou e falou... Pegamos papel e caneta e falamos, vamos desenhar o que tá acontecendo na nossa vida, porque alguma coisa a gente tá errando. Né? E aí a gente entendeu onde estavam os movimentos e a gente decidiu ter outros comportamentos, obviamente. Outros comportamentos, outros resultados. É óbvio. Einstein já falava sobre isso, mas as pessoas querem continuar, né? E é muito gostoso ouvir você falando, Mo, porque você falou várias vezes, gente, não tem como dividir pessoal e profissional, tá? Isso não existe. Fico louca quando isso. É consequência, né? Se o seu pessoal não tá legal, você vai estar profissional ruim. Seu profissional é ruim. E vice-versa. É aquela coisa, você trabalhar pra estar bem interiormente pra conseguir exteriorizar algo bom também. E se seus relacionamentos estão ruins, prepara a chinelada. Se seus relacionamentos estão ruins, é porque você tá se tratando muito mal. Exato. É porque você não consegue ser gentil com você. É porque você não tá reconhecendo nada do que você faz. Porque eu tenho certeza que todo mundo que ouve o Mindcast faz algo por si. Só que não reconhece. Você fez isso esses dias, né, dona Bia? Por que você deu essa risada? Não, porque é fato. A gente vive numa cobrança diária e constante que a gente não reconhece o quanto a gente faz. Só que, às vezes, a gente reconhece o quanto a gente faz pros outros, mas não reconhece ou não faz para nós mesmos.
E tem aquela coisa que ela fez esses dias, aquela coisa assim, de receber o elogio. Você não se reconhece, aí você recebe o elogio, além de não se reconhecer, você joga o elogio no lixo. Você vai falar, não, é mentira. Imagina, são seus olhos. Usa óculos. Às vezes erra, mas... Né? Fato. Joguei um elogio no lixo esses dias. Mas é esse movimento. Quando a gente... Não, mas é real. Porque as pessoas olham pra gente e acham que a gente é intocável. Mano. Inclusive, a gente foi estudar sobre isso. Sobre as tretas. Né, gente? Vamos falar. Todo mundo tem treta. É que a gente não quer resolver, não quer movimento, né, amor? A maioria das pessoas... Eu recebi uma pergunta esses dias que falou assim, Bea, por que você acredita que é tão difícil trazer a pessoa até você? Aí eu respondi rápido, porque as pessoas não querem movimento. Eu atendi uma pessoa ontem, nossa, é muito engraçada, que ela falou assim pra mim, eu estava fugindo de você. Aí eu falei, eu sei, eu tô até bloqueada no seu WhatsApp. Aí ela, não tá bloqueada não. Eu falei, eu estou sim, as minhas mensagens não chegam pra você. Aí eu mostrei pra ela que eu estava bloqueada no WhatsApp, porque ela sabia que se ela se conectasse comigo, ela ia ter movimento. Então, uma característica da B, a profissional, é gerar movimento. Uma característica que eu vejo da Mo é gerar clareza. Você faz muito isso, muito bem, por sinal. Né? Não sei se você já sabia disso ou não. Muito obrigada. Como você disse da questão do reconhecimento, eu ouvi da Gui Oliveira, uma vez, ela falando que a gente se olha no espelho e a única coisa que a gente faz é nos criticar. Nossa, olha essa olheira. Ai, porque eu não tô bem. Ai, porque eu tô gorda. Você não consegue olhar pro espelho e falar, nossa, como você tá bonita hoje. Olha só como as coisas que você fez. Não consegue olhar pro espelho e fazer isso. Que é aquela coisa do reconhecimento. A gente não consegue olhar pro espelho e se reconhecer. Só que se critica. E não é nem o reconhecer externo, né? Tem que se reconhecer interno também. Então, tudo que... E eu falo, nossa, eu não estudo... Agora eu comecei, né? Então, eu falo, poxa, eu não estudo tanto, eu não busco tanto pra uma pessoa X ou alguma pessoa X falar isso de mim, sabe? Então, eu batalho. Ou eu mesmo falar que eu não consigo. Porque antes eu falava assim... Nossa, olha, eu tenho 27 anos e já estou aqui. Eu não me daria isso. E aí eu parei pra pensar, eu falei, gente, eu me daria sim. De tudo que eu vim buscando. Não, e não foi muito... E foi recente meu pensamento. Falei, nossa, eu tenho 27 e tô assim, né? Eu acho que eu não daria essa responsabilidade pra mim. Eu parei e falei... Claro que eu daria. Tudo que eu faço, tudo que eu busco, tudo que eu estudo e que vou atrás, né? É porque se rebaixar é muito mais fácil. Você já botou na ponta do lápis o quanto você investiu em você nesses 27 anos? Não, só da faculdade. O resto, não, mas... Faz isso. Porque tem gente que fala assim pra mim, nossa, como é caro sua mentoria individual. Tá bom, procura outro. Eu falo assim agora, procura outro. Porque o resultado que a gente entrega é uma compilação de tudo que a gente viveu e de tudo que a gente estudou. Né? Você tem 27 anos, eu tenho 11 anos a mais que você. Meu Deus. Tá vendo? Muito velha. Não vou nem falar quantos anos você tem a mais. Não, tô falando, tá vendo? Quando você disse que você... Ela tem 20 a mais do que você. 7 anos mais velha. 20 não ainda, Aliás. Tá na melhor idade. Tá ótimo. 20 anos não. Tá louca? Mas brincadeiras 18. à parte, a gente precisa se reconhecer, né? Sim. A gente precisa. E aí, pra gente ir finalizando, assim, então se a pessoa, ela tá afim, tá sentindo que precisa de algum norte, ela vai encontrar você no Insta. Isso mesmo. No meu Instagram, eu tenho o meu WhatsApp também, então tá no link lá. Mas meu Instagram é piracicabapsicóloga.monize. Então lá eu posto conteúdo de desenvolvimento infantil, posto algumas palestras que eu faço. Tenho uma palestra agora também na quinta-feira que eu vou fazer. Estou me aventurando em novos caminhos, então estou participando de grupos de conexões, né? Vocês estão lá. Pelo seu convite, obrigada por isso. E lá eu acho que também é um super avanço, assim, pra gente conseguir. E no meu Instagram é onde eu posto o que eu faço, a avaliação, as intervenções, tudo dentro do meu dia a dia.
Justo. Esse é o meu processo lá. E agora é uma hora, amor, que a gente permite que as pessoas façam perguntas pra gente, mas a gente não avisa antes, pra vir a pergunta na cabeça, assim, sabe? Então, teria alguma pergunta pra fazer pra gente, assim? De pronto? Que você acha que é interessante as pessoas saberem sobre os assuntos que a gente falou? Olha, eu acho que aprofundando um pouquinho na avaliação neuro, né, a importância da avaliação neuro, eu acho que as pessoas não dão a devida importância, porque e aí isso me pegou nessa última fala sua. Você já pensou quanto você investiu em tudo que você já fez, né? E aí a avaliação neuro é uma avaliação cara. Eu vou falar que não é, porque é uma avaliação assim que é mais cara, fato. E eu acho que isso é importante de pensar, de trazer também, porque as pessoas não querem. Mas é caro quanto, assim, mais ou menos, uma média de avaliação? Depende, a avaliação normalmente fecha em 3,5 ali, mas tem neuropsicólogos e avaliação neuro só pode ser feito por neuropsicólogo, não pode ser um psicólogo sem especialização, isso é muito importante. Tem neuropsicólogos que cobram 4 e pouco, tem psicólogos que cobram menos, mas assim, é importante também validar o que o neuropsicólogo vai fazer, porque eu posso colocar 1000 avaliações lá e não ser pra nada que eu preciso investigar. Justo. Né? Mas qual a pergunta que você tem pra mim mesmo? Nenhuma? Não sei. Eu falei que eu Vocês quero... tinham que falar antes das perguntas. Não, mas é porque é legal isso, pegar de pronto, assim, sabe? Não é pra isso. O que foi? Gente, ele hoje não deu nenhum fora, vocês viram? Quero a Monize sempre aqui. Uau! Tenho mais datas. É, porque ele normalmente eu faço uma pergunta pra ela, quando a gente grava sozinha, ela faz, acaba junto, tipo isso, né? Eu acho que Claro, eu tenho uma pergunta. Ela vem com as coisas do raciocínio dela. Quer que eu dê continuidade? Não. Faça a sua pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu queria... vocês são mães atípicas, né? E eu trabalho nesse mundo também. Eu queria que vocês... né? Qual que foi a principal? É que vocês adotaram a Dedê já sabendo que ela tinha diagnósticos, né? Mas que na visão de vocês, mães, veem que a maior dificuldade das mães procurarem ou irem atrás, ou desse senso comum de psicólogo, de neuro, essa palavra psiquiatra que assusta muito as pessoas e que são especialidades, né? Deixa ele responder Eu? primeiro. Não, responda você. Ela falou mães, vocês como mães, é pra nós a Não, pergunta. pode Responde responder. você. Primeiro que eu entendo que é a falta de aceitação. Depois a falta de conhecimento e de procurar o profissional certo. Porque assim, a maior dificuldade que nós tivemos como mães é rodar mais de, 6 pediatras, sabe? Cada um falar uma coisa e até a gente chegar onde a gente tá hoje. Então, assim, eu como mãe, eu gosto sempre de dar palestra, eu gosto sempre de levar esse conhecimento, porque falta conhecimento assertivo. Falta isso, a aceitação, falta o movimento de informação correta e mais do que isso, as mães entenderem que, independente do resultado, é o que elas têm que fazer pro melhor pro filho delas. O que eu ia dizer é que muitas vezes é o medo de, agora ele é assim, como eu vou criar? Aí eu sempre falo, quando você ganha um bebê, você ganha ele sem saber como vai criar. O seu dia a dia vai te ensinando como você vai criar aquele bebê. Aí você está criando, de repente você recebe o diagnóstico. Cara, você vai continuar criando essa criança do mesmo jeito, só que você vai começar a dar direcionamentos para que essa criança tenha uma evolução. Então acho que é muito o medo. Recebi o diagnóstico, agora o que eu faço? Aí tem muito, eu acho que é muita questão do medo. E eu vejo assim, puxando esse assunto pra gente finalizar, hoje o que eu ouço do diretor da escola, dos professores da Andressa, que eles gostariam de ter 50 Andressas na escola, do que ter a quantidade de alunos típicos que eles têm.
né? Então eu acredito que você que é mãe de crianças típica normal, tá? Pra quem não sabe, com nenhuma desabilidade, eu acredito que esses pais estão precisando de mais ajuda do que os pais de atípicos. Porque tá faltando limite, tá faltando valores, tá faltando de fato sentar e entender o que faz sentido ou não faz sentido pra tua maternidade, pra tua paternidade, sabe? Diminuir o barulho externo e de fato fazer aquilo que faz sentido pra família. Eu vejo que eu punha placa, né? Não sei se você sabe dessa história, a gente tinha academia e quando a Dedê chegou ela ficava no carrinho. E aí a gente tinha um cercadinho assim na academia e a Dedê ficava ali e a gente ficava trabalhando. E aí sempre um adulto ia lá, brincava com ela e aí ela chorava porque ela queria sair do carrinho. E aí eu botei uma placa, se brincar com ela vai ficar 10 minutos com ela no colo. Eu acho que eu sempre tive esse movimento, nunca tive medo do que o outro vai pensar sobre mim. Né? Eu acho que a minha vida fez eu crescer com essa casca mesmo, sabe? Pensa de mim, tô nem aí. Mas os pais, normalmente, eles pensam muito no que os outros vão pensar ou vão falar, sabe? Eu vejo que cabe a você se autoconhecer mesmo, fortalecer a sua identidade como quem você é, para daí você ser um excelente pai ou uma excelente mãe. Acho que é sobre isso. Respondi bem, né? Responderam muito bem. Então, obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Né? Eu desejo do fundo do meu coração, já falei isso pra você, mas eu vou falar pra ficar gravado, que nós temos muitos projetos que possam levar esse conhecimento assertivo para as famílias, sabe? A gente tem muito o que agregar uma à outra, eu vejo muito isso, muita conexão em relação a isso, e graças a Deus a vida vai fazendo movimentos para que as coisas que a gente quer aconteçam, né? Então se for da vontade dele que a gente atinja milhares e milhares de famílias aí. Obrigada por você estar aqui. Imagina, obrigada a vocês por me chamar, por me convidar, eu fico muito feliz. E eu acho que é um assunto, eu tenho certeza que é um assunto que a gente precisa mesmo trabalhar, levar, por falta de conhecimento ou falta de abertura também, mas que se não desistirmos é igual às evoluções, né? São de passo bem de formiga ali. Então, se a gente não desistir também desse processo, ele vai atingir quanto mais, melhor, né? Então eu agradeço ali, agradeço Bea por me convidar a estar nesse podcast super massa aí, que consiga atingir mais e mais pessoas cada dia. E a porta da nossa casa está sempre aberta para você. Obrigada. Né? E você que assistiu esse Mindcast, compartilha, comenta, vai procurar amor, conversa com ela, que ela é extremamente acessível também a isso. E a gente se vê daqui 15 dias, certo? Certo. Então é isso. Um beijo no seu coração. Tchau.